Meus irmãos, vocês não sabem a alegria que eu tenho sentido no último mês, que foi a partir do momento que eu percebi que eu estava prestes a completar um ano ininterrupto de busca diária por Deus. E tem feito toda a diferença na minha vida espiritual, primeiramente, né? Que é a mais importante. Quando eu vim entender que eu estava prestes a completar um ano seguido, sem falhar um dia, buscando a Deus em primeiro lugar, eu vim perceber comecei a pensar nas coisas que estavam acontecendo comigo, nas coisas que estão acontecendo comigo e na forma que Deus está agindo na minha vida. E eu não estou aqui todos os dias, mas pode ter certeza que de tempo para cá, 4 horas, eu estou de joelho em casa, devido à correria, devido ao trabalho. Eu tenho que escolher, né, o horário e tal. E, como eu disse, tem acontecido algumas coisas maravilhosas, né? Eu tenho sido abençoado espiritualmente. E essas bênçãos, elas passam por coisas práticas que a gente só entende quando está passando. Uma das lições da escola sabatina dizia assim, falando sobre fé, né? Só entende quem recebeu, quem está vivendo a fé. E eu posso dizer que hoje eu estou entendendo melhor algumas coisas, né? Sabendo que é só o princípio, sabendo que está só começando, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu lembro que no dia 27 de março de 2021, eu comecei a estudar a lição da escola sabatina. Você já conhece um pouco dessa história. E eu lembro que eu tirava 15, 20 minutos, estourando meia hora nos primeiros dias. A minha oração durava 2 minutos, 3 minutos. E essa experiência foi aumentando. E da escola sabatina, eu comecei, menos de 2 meses depois, eu comecei a fazer o ano bíblico. E o ano bíblico para mim era um desafio, porque eu lembro que na minha experiência como adventista eu tinha começado várias vezes, eu não tinha passado, nunca passei da terceira semana, né? E eu tinha meio que a frustração, e eu dizia, eu preciso ler a Bíblia toda, eu preciso ter essa alegria de dizer, eu li a Bíblia toda. E a gente sabe que ler a Bíblia toda não é tudo, mas é algo importante, né? É muito importante que a gente lê a Bíblia toda. E embora a leitura em si não vá fazer, possa não fazer diferença na vida espiritual, mas ao mesmo tempo é muito importante. E para minha alegria, ontem a gente completou esse ano de busca e eu estou a menos de 2 meses de fechar o ano bíblico também de maneira ininterrupta. E isso me deixa, assim, muito feliz. Os meus momentos de oração, meus irmãos, eu jamais imaginaria que hoje eu, Márcio, poderia passar 1 hora de joelhos orando. É muita coisa, isso é um milagre. Isso é um milagre. É a ação do Espírito Santo na minha vida, não tenho dúvida nenhuma. E nesse contexto, a leitura da Bíblia, a, a oração mais prolongada, mais abrangente, o aprofundamento no estudo das Escrituras através da escola sabatina, né? E eu estou muito feliz porque é o ministério que eu mais amo e eu tenho dito isso para todo mundo, né? E eu vou continuar falando. É o ministério que eu mais amo na igreja, o ministério da escola sabatina. E eu louvo a Deus porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu abro a lição, quanto mais eu pesquiso e quanto mais eu amo, mais eu me apaixono. E eu estou testemunhando isso porque eu sei que muitos de nós não conseguem ter uma rotina diária de busca, né? Nós aqui que estamos nesse grupo, sim, né? A gente tem um compromisso, mas a gente sabe que a igreja, de modo geral, passa por um momento difícil. E eu percebi isso quando eu comecei a falar e contar que eu estava vivendo esse momento e tal, e eu percebi que algumas pessoas começaram a brilhar o olho, se sentindo inspiradas. Olha que coisa linda, tem gente. Eu estou sendo inspiração para alguém, que lindo, obrigado, Senhor. E aí eu tenho falado disso e eu tô assim maravilhado com porque é aqui dentro, sabe? Primeiro é aqui dentro. É uma paz indescritível. É uma força que se renova. É a ação de Deus, não tem outra explicação, é a ação de Deus. E a partir dessa ação, a gente consegue enfrentar as provas de uma forma diferente. Eu tô perfeitinho, eu tô impecável, eu tô sem problemas? Claro que não.
Mas eu estou descansando no Senhor, né? E eu tenho me entregado todas as manhãs. Como Ellen White diz lá no Caminho a Cristo, eu tenho feito disso o meu primeiro momento. E eu tenho consagrado a Deus minha vida e entregado, eu entrego a Ele tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu desejo, e todos os meus pecados, sabe, todo o meu olhar torto, todo o meu egoísmo, eu tenho entregado nas mãos de Deus. E foi assim que eu percebi um dia que a minha oração já não era oração de 3 minutos, mas estava durando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E eu saí correndo atrasado para o trabalho, por causa do meu devocional. Olha que motivo bom. E, enfim, irmãos, para fechar, eu queria dizer que não é fácil chegar, né, nesse estágio, né? Eu me sinto como se eu tivesse subido de nível, né? É como se eu tivesse subido de nível espiritual, é interessante isso. Mas eu sei que existem muitos desafios e eu sei que virão lutas pela frente. Só que se a gente está com Deus, essas lutas, até essas lutas, elas assumem um peso diferente. Elas já não têm a mesma, não é do mesmo jeito, não é a mesma coisa, sabe? E aí vinha aquela história daquela música clássica que a gente conhece, né, do Adventista. Pode cair o mundo, estou em paz. E é claro que eu não estou pronto. É claro que eu não estou pronto. Mas é muito claro também que Deus está trabalhando na minha vida. E eu fico muito feliz por isso.